Salve Maria, povo de Deus, boa tarde. Vamos falar um pouco hoje sobre a educação da vontade, como o tema aí, a descrição está nos apontando. Um dos primeiros pontos que a gente deve procurar entender é que esse termo é usado às vezes de forma equívoca ou de forma analógica, mas não de forma precisa. Por exemplo, às vezes se fala da vontade, mas se referindo mais a uma necessidade. Por exemplo, eu estou com vontade de ir ao banheiro, eu estou com vontade de tomar, por exemplo, de tomar água, estou com vontade de fazer xixi, de urinar, estou com vontade disso ou daquilo outro. Então a gente percebe que aí não é a vontade, é uma necessidade fisiológica, um exemplo, né? Então se usa a palavra vontade para se falar de algo fisiológico. Então às vezes se confunde isso. Estou com vontade de ir ao banheiro, vontade de tal coisa. Então se confunde vontade com necessidade. E são coisas diferentes. Uma outra dimensão também. Se às vezes se confunde vontade com desejo. Você está com vontade de tomar sorvete, vontade de ir ao cinema, vontade de ir a um parque, vontade de ir a uma praia, vontade de comer o chocolate. Então, nessa linha, as pessoas vão confundindo muito. Vontade igual necessidade. Vontade igual desejo. E não é igual, é diferente. É usada como sinônimos, mas são coisas totalmente diferentes, certo? Então a vontade é uma faculdade nossa. É uma das áreas do nosso ser. Então uma coisa que a gente deve fazer é educar essa vontade. Nós temos algo que vai nos guiando a chegar a uma meta. Então são esses atos humanos livres, que não são atos que alguém me obriga, que alguém me impõe, mas são atos onde eu estou livre e faço, guiado pela inteligência, guiado pela consciência, e eu vou decidindo, eu vou escolhendo entre aquilo que é bom, aquilo que é mal, e vou caminhando nessa direção. Então a vontade, ela não pode ser apenas comparada ao desejo. Hoje, infelizmente, nós entendemos dessa forma. Então as pessoas confundem a afetividade e os desejos com a vontade. E acham que devem saciar todos os desejos. E a nossa vontade, muitas vezes, ela é frágil, ela é fraca. Por isso nós não conseguimos chegar na nossa meta. Porque a nossa vontade é débil, é fragilizada, ela não é perseverante. Então nós devemos traçar metas. É claro que quando nós tomamos uma decisão, a nossa vontade não permanece fortalecida do mesmo jeito. Tipo, hoje eu me decido a ser um homem melhor. Eu me decido a cursar a fazer uma faculdade, a ir para a universidade, a fazer um mestrado, a fazer um doutorado, uma especialização, um curso técnico. Claro que, a princípio, aquela vontade é forte e você se determina. Mas ao longo do percurso vai acontecendo coisas inesperadas, imprevistas, e a sua vontade vai ficando abatida por essas coisas. Ela não está tão forte mais. Mas existe aí uma determinação, uma constância. Ou seja, é preciso dessa constância na vontade, embora muitas vezes você não tenha aquele mesmo vigor, aquela mesma empolgação do início, mas se você está procurando algo que é bom, que você entende que é de fato para o seu bem mesmo, você deve perseguir isso. Claro que levando para o lado católico, para o lado cristão, e procurando entender se é isso o caminho de Deus para você, a vontade de Deus, e daí perseguir essa vontade, prosseguir nela, ter constância nas nossas decisões.
Claro que tem dias que a gente vai estar desanimado, vai estar sem vigor, com preguiça, com raiva, decepcionado, sem ânimo, porém tem que ter uma vontade constante. Mesmo com os sentimentos aí um pouco rebaixados, com a empolgação lá embaixo, mas devemos manter a constância naquilo que nós decidimos, a não ser que seja uma decisão equivocada. Aí cabe a nós o reconhecimento disso. Mas é preciso firmeza nos passos que nós temos a dar. Preciso ter metas, traçar metas e não parar diante dos primeiros obstáculos. Claro que a nossa vontade ela é frágil, mas quando nós usamos a nossa inteligência, iluminados pela fé, nós vamos decidindo de forma mais constante, nós não vamos oscilando tanto, tá certo? Então é preciso muito essa educação da vontade. Nós não nos educamos para isso. Dá na telha fazer uma coisa hoje, amanhã a gente quer outra coisa, depois mais outra coisa. Ou seja, a nossa vida vai ficando oscilante, inconstante e bagunçada. E isso vai ocasionando em nós frustrações, vai ocasionando em nós vazios existenciais, vai ocasionando em nós até mesmo medo diante das realidades que nós devemos lutar com firmeza, com garra. Como Santa Teresa de Ávila fala, a determinar, a determinação. Então é preciso constância, educar a nossa vontade. Quando nós somos reféns dos nossos desejos, reféns dos instintos, né? A gente está agindo meramente como um simples animal, mas não como imagem e semelhança de Deus. Então é preciso essa determinação, essa constância nas nossas boas decisões, em perseguir e em prosseguir no bem que buscamos. Tá certo? Então essa é a minha dica de hoje para vocês sobre a educação da vontade. Eu estarei falando sobre esse tema em outras lives durante essa semana, tá bom? Um grande abraço, shalom. Compartilhe essa live.